Gracias. Ok, portanto, 3 coisas a rodar. 3, 2, 1, ação. Olá, E bem-vindos ao Criação Invisível. eu sou a Mariana Ferreira. Eu sou o Leonardo Garibaldi e este é o nosso próximo episódio de Criação Invisível, com uma convidada muito especial. E basicamente este podcast tem como premissa falarmos sobre um projeto que não aconteceu ou que ainda não aconteceu. E vamos estar aqui a fabular sobre o que poderia ter sido ou o que poderá ser. Estamos em Torres Vedras, no Cineteatro Torres Vedras, na Sala das Nuvens, que nos pareceu a sala apropriada. Estamos no Cineteatro ou estamos no Teatro Cine? Teatro Cine, desculpa, Torres Vedras. Beijinhos para Torres Vedras. Um beijinho muito grande para Torres Vedras. Adoramos estar aqui. Adoramos estar aqui, na Sala das Nuvens, que achamos apropriado, porque nos leva ao pensamento, à imaginação, a sonhar, portanto, É isso nada mais mesmo. certo, não é? É assim uma conversa É uma conversa. sobre projetos que estão na gaveta, esteja ela fechada, um bocadinho aberta, entreaberta ou fechada à chave, que ainda não aconteceram, mas nós de alguma maneira tornámos-los visíveis aqui sim. e ouvíveis. Audíveis. Mariana Ferreira, escritora, por exemplo. E pronto, e com a generosidade dos nossos convidados. Queres apresentar a nossa convidada Quero, de hoje? hoje temos uma convidada muito especial, que é a Flávia Flávia Guzmão! A Flávia! É sempre estranho bater palmas e estão tipo 3 pessoas a bater palmas Exato. e nós assumimos que está uma plateia enorme. E tá. E está. Vou ler a tua biografia. Flávia Guzmão, nascida em Lisboa em 1978, tem dupla nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana. Formou-se na Escola Profissional de Teatro de Cascais, em 93 a 96, e integrou o elenco do Teatro Experimental de Cascais, de 96 a 2003. Entre 2003 e 2005 pertenceu ao Teatro da Garagem e desde então tem trabalhado com vários encenadores, quer em Portugal, quer em Itália, quer na Escócia, internacional. Ganhou o prémio SPA de Melhor Atriz em 2014, estagiou no Rio de Janeiro, com Henrique Dias e a Companhia dos Atores. Desde então, também faz as suas próprias criações, muitas vezes em Cabo Verde. Tem mestrado da Escola Superior de Teatro e Cinema em Teatro e Comunidade, área em que trabalha regularmente. Queres acrescentar alguma coisa? Não, olá e obrigada. Acho a vossa ideia muito engraçada e espero corresponder. Portanto, à proposta. Não há nada a corresponder, a conversa vai ser sempre justa, de certeza. Sim, Vamos? e se calhar arrancamos já para a pergunta e depois também a contextualização que precisaste fazer fazes, que é qual é que é a tua criação invisível? Então, eu trouxe umas notas. Força. Porque fiquei a pensar que eu não tenho. Fiz uma lista. Tenho várias listas, assim, pronto, vou escrevendo notas e se calhar há umas que estão aqui perdidas que não as alcancei. Mas fiquei a pensar que eu não tenho assim tantas ideias que ficam na gaveta. Fiquei a pensar porquê. Porque, para já, porque acho que uma peça ou uma criação não é só uma ideia. Vou sempre atrás de uma teoria. A Kelly Freitas ainda não escreveu esta teoria, mas eu já pus no meu mestrado, pronto, nomeando que a ideia é dela, que é a teoria do spinner. Ela falou disso? Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? Eu acho que na altura, eu acho que ela ainda não a tinha, quando falou comigo sobre isso, acho que ela ainda não a tinha ainda completamente delineada, mas tem a ver com as rodas agora é um spinner, eu acho que a essa altura era uma bicicleta. Ok. É melhor se estou a falar, Bem, o que eu interpretei é que é isso, para fazer qualquer coisa, que há que tiram assim uma boa ideia numa mão Isso. e depois uma outra e uma ideia também na outra mão. Ou seja, que não seria só uma, não é? De partida. E depois uma terceira, Isso. que às vezes até está mais escondida, que às vezes nem sabes bem qual é e que durante o processo é que descobre. Quer dizer, isto é a minha interpretação. Sim, mas acho que era E isso. que faz o spinner Certo. andar. Que na altura estava muito em voga. Pois. Os miúdos chamam com o spinner. Se calhar isto já não vai fazer sentido nenhum. Se Vai calhar fazer. explicar o que é um spinner. Nós vamos Eu trazer- estou a pensar em câmaras, mas isto é para ouvir, Pois é, não é? para sim. É para ouvir, é para ver, é para sentir. É para sentir. É para imaginar. Acho que as pessoas sabem Mas, o que é o sim, vídeo de spinner, senão, aquela coisa que roda na mão. isso, também podem ir Com 3 procurar. lados, tem uma coisa no meio Isso. e que roda. Isso. Isso é curioso. Sim, e nós vamos essa trazer- ideia da junção das ideias para dar uma coisa.
Sim, eu lembro-me dela estar a falar sobre isso, essa coisa das 13, e é engraçado, porque isso também me faz lembrar uma coisa que a tua mãe, a Gigi, uma vez me disse sobre filhos, que era... Pois ela também tem essa teoria. Ela tem uma teoria que eu até hoje falo dela adapto-a e utilizo-a em muitas coisas na vida, que é, há que ter 3 filhos porque só temos 2 mãos. Então algum dos filhos vai ter que dar a mão ao outro e aí há uma independência qualquer e há uma gestão e há uma regulação que se vai fazendo e não sei, essa agora fez-me lembrar isso também, ainda por cima porque é a Gigi, uma mulher muito sábia, a mãe da Flávia. E sim, agora é atriz, agora com 77 anos. Uau. Ela estreou-se é ótima atriz. Estreou-se com 77, 76? 76. Ela fez um filme em Cabo Verde. Ok. Que eu fiz-lhe esse casting para esse filme e eu assim, bem, a minha mãe dá-me 20-0. Sim, eu via em palco na estreia, acho eu, que era a estreia, muito claro, foi a estreia e ela aguentou mesmo bem e estava a dominar, ela estava confortável, foi muito bonito de se ver. É inspirador. Sim, É inspirador. Mas então, por causa disso, eu acho que vou sempre lá buscar uma ideia, quando estou a fazer algum trabalho, tento sempre que não seja só uma ideia, e então vou buscando ideias que ficaram pelo caminho, uma pequena ideia, uma imagem, também trabalho assim com imagens. Mas resolvi trazer-vos uma lista de ideias, sendo que ontem estava a falar com uma amiga, com aquela Sofia Berberar, com quem eu trabalho muito e que acho que tu tens de conhecer e também trabalhar. Vamos marcar um copo. E estava-lhe aqui a partilhar estas ideias e ela disse-me assim, essa não digas, essa... tipo, essa é melhor não, essa é melhor não. Porque são coisas que é isso que eu ainda vou fazer. Sim, mas aqui fica tudo registado, Aqui fica portanto, registado. toda a gente Não pode roubar. está registado aqui e nós temos os nossos advogados, não é? Alfredo O está ali Alfredo, atrás. está ali e está a tirar notas, portanto, o que é criado aqui é só teu. É só teu. Ou É nosso, nosso, ou é nosso, nosso. ou nosso depois tu nos Eu quiseres gosto dessa convidar. coisa do nosso, gosto Sim. dessa coisa de trabalhar, não gosto nada de trabalhar sozinha, gosto de trabalhar assim em colaboração. A Sofia diz sempre isso, é engraçado, tu tens mesmo essa coisa de trabalhar em colaboração, que as pessoas participam mesmo que eu assine a direção. Não és aquela criadora que está em casa, pensa num texto, acaba o texto, pede apoio, inicia o projeto, Não, tipo, de todo. fazes tudo. Não. Há um pensamento total com toda a gente. Sim, no presente, ou seja, aquilo é construído mesmo... Vai-se construindo com a presença Sim, coletiva. e se mudássemos, não estavas aqui tu, estava aqui o Diogo, já ia ser, a conversa ia ser diferente, não é? Certo. Então, acho que nas peças... E sempre foi assim para ti? Desde que comecei a fazer as minhas criações, sim. Depois tu adaptas também, né? A minha formação é como atriz e também tenho trabalho assim como atriz e gosto muito também de ser atriz. Mas senti essa coisa, que gostava também de participar criativamente nas peças. Às vezes é mais, outras vezes é menos. Pronto, é isso. Força, partilha a tua lista. Ou que podes Então, partilhar. ideias, projetos que ficaram pelo caminho. Adoro. Este é um projeto. Este, por acaso, eu acho que nunca vai acontecer. Bem, não vai acontecer desta forma de certeza, porque uma das pessoas que fazia parte deste projeto já morreu, que era a Samira Pereira. Ok. Uma programadora e ativista cultural cabo-verdiana e portuguesa, é minha melhor amiga. Mas nós tínhamos este projeto, eu, a Samira, a Mara Costa, que é uma pessoa a quem eu dei aulas lá no Mindelo, e a Sofia Berberan. Tínhamos este projeto, quer dizer, nós as 4, mas depois estávamos a juntar mais outras mulheres, que era um centro de residências em 3 ilhas, em Cabo Verde, que se chamava FEMA, que era... Também tinha a ideia de ter um festival ecofeminista, pronto, isto já foi assim há uns anos, e nós ainda fizemos uma candidatura em que passámos à segunda fase, mas depois nós próprias percebemos que aquilo... que havia ali uma parte que nós achámos que não estávamos a cumprir as regras, mas que a própria organização não se tinha percebido e nós ficámos, meu Deus, o que é que fazemos com isto? Fingimos que não sabemos e achávamos melhor desistir, pronto, e depois... Mas é um projeto que
Pensas que, devido ao falecimento da Samira, já não, que poderia continuar a acontecer eventualmente de outra forma e com uma homenagem a ela? Sim, Há essa poderia, vontade? poderia. Ou achas que. Mas isto aqui envolve. Há aqui uns que envolvem assim muito dinheiro. Pois é isso. Então, Sim, grande estrutura, não é? Sim, porque depois um centro de residências em 3 ilhas, sim. mas agora, pronto, agora vai haver low cost para uma dessas ilhas, portanto, se calhar agora fica mais viável de fazer isso. Mas linda ideia. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Queremos ir à inauguração. Com a tesourinha. Fazemos um live podcast lá com um artista. Uau! Pode ser? Pode ser. Pode, Está claro que sim. Pronto. Um filme. Isto é um senhor que eu conheci, porquê? Porque eu estava a fazer o trabalho. Então, eu dei aulas, eu morei em Cabo Verde de 2018 a 21, comecei a fazer o mestrado em 20. Bem, já não me lembro bem, eu com as datas não sou muito bom, mas a certa altura nós não podíamos fazer teatro por causa do Covid, então tínhamos de fazer uns. A proposta que me lançaram era fazer umas leituras encenadas, live. A partir de autores cabo-verdianos. Sendo que eu tinha estado a trabalhar, trabalho sempre muito a partir da ideia de biografia real e inventada, pronto, isso não é nada de novo, não é? Muita gente faz isso, mas isto até foi a Samira que me chamou a atenção, como depois de eu ter ido a primeira vez a Cabo Verde, porque o meu avô é que nasceu lá, e a minha mãe nunca lá tinha ido e eu levei-a lá em 2011, pronto, e foi assim uma viagem que mudou a nossa vida. A minha mãe agora mora lá, eu já morei lá e sempre que posso vou lá, e a minha filha foi um bocado a resgatar, aprender a cultura e a língua desde pequenina, coisa que o meu avô, ele cortou isso. Portanto, ele nunca ensinou isso à minha mãe, nunca ensinou a língua, nem a cultura ia ensinando, mesmo se calhar até sem querer. Sim. Mas... A questão da língua, não é? Há muitos casos assim na imigração, até na minha família. É? De que não ensinam, ou seja, familiares portugueses que foram para fora e que não ensinaram aos filhos o português. Pois. E É para não ter o sotaque, para ficar... talvez, sim. Há muitos motivos, não é? Às vezes como proteção, para de alguma forma... Bom, enfim. Há imensos descendentes de cabo-verdianos que não têm isso, pelo contrário, que estão ali numa cultura bastante cabo-verdiana e que o crioulo é falado em casa, Claro. a língua cabo-verdiana é falada em casa. Claro. Mas há, sim, algumas exceções, mas que se calhar são mais parecidas com essas que tu estás a dizer, esses exemplos dos portugueses imigrantes, que é aquelas pessoas que se calhar até fisicamente... Eu acho que a minha mãe dá para perceber que tem essa origem, ou se calhar menos, mas que é aquelas pessoas que estão ali mais no meio, então disfarças um bocado e assim consegues sobreviver, pronto, a essas questões todas De discriminação, de claro. racismo que existem. De exclusão, claro que sim. E esse filme que tu tinhas pensado... E então, eu estava a fazer, depois acabei por não fazer essa coisa do live, porque me irritava essa linguagem, então fizemos uns vídeos também com o Olavo da Luz, que é um cineasta e psicólogo, ele também é psicólogo. Estou a rir-me, eu explicar tudo porque está só a ser ouvido. Estou a rir-me porque a Mariana também tirou o curso de psicologia, Eu não terminei, que não mas- acabou, mas vai acabar. Sim. Vai. Se calhar aos 77, porque não? Porque não? Mas então, nós estávamos, o Olavo da Luz juntou-se a mim nesta equipa com esses alunos, que eram mais alunas, no Centro Cultural do Mindelo, com a direção do António Tavares, em que trabalhámos a partir também mais de autoras cabo-verdianas e cruzávamos isso com a biografia quer dos autores e das autoras, quer das pessoas que estavam envolvidas. Estávamos a fazer esse projeto Quilha, que são 6 vídeos que ainda estão disponíveis no Facebook do Centro Cultural do Mindelo, em que nós arranjámos a nossa linguagem, que aquilo era gravado, mas era sempre em plano de sequência. Portanto, como nós vinhamos do teatro, nós começámos a trabalhar isso assim nos ensaios. Lá está, como estávamos aqui no início da conversa a dizer, que trabalhamos com o que temos. Então, trouxemos a câmara para a sala de ensaios e inventámos essa nossa maneira de expressão, de nos expressarmos, que era com um plano de sequência, em que sempre 2 autores de cada vez.
E então eu estava a fazer estávamos a fazer esse trabalho e a certa altura uma das autoras, depois também tínhamos sempre umas conversas com as autoras, que eram sempre autoras vivas, pelo menos no último, e uma das autoras indicou-me este livro de um outro autor que era o autor, que foi o autor do vídeo seguinte, que era o Osvaldo Osório, que entretanto também já faleceu, e que era um autor, pronto, tinha esta especificidade que ele escreveu muita coisa e depois entretanto ficou cego. E passou a escrever os seus livros, a ditá-los para a mulher, que ela é que escrevia. E o Osvaldo, antes, portanto, logo imediatamente a seguir à independência, ele fez uma recolha de cantos das cantigas de trabalho lá em Cabo Verde. Então existe um livro que tem um disco daqueles antigos que se chama Cantigas de Trabalho, onde tem lá assim essa recolha que ele fez. Pá, e é um livro e um disco inacreditável. Deve ser. Mas eu andava à procura e no Centro Cultural do Mindelo, que ele tem lá uma biblioteca, e encontrei o livro, mas não tinha lá o disco. E depois era noutra ilha. E depois como é que arranjámos? Pronto, depois de muita procura percebemos que havia noutra ilha, mas que ia chegar muito tarde. E então nessa investigação percebi que havia um senhor, que eu agora não me lembro do nome, que ainda existe e que está lá na rádio no Mindelo, em que ele tem um arquivo gigante. Essas rádios. Onde até fizeram lá discos. Ele lembra-se de haver músicos que conseguiam mesmo gravar lá os discos. E então fiquei com vontade de fazer um filme sobre ele. Pronto. E esse senhor de quantos anos é que ele teve? Muitos anos, ele já tem uma certa idade. E ele ainda está? Ainda está. No ativo a trabalhar Sim, Ai, que sim. Nessa rádio que também é um arquivo da história. E eu fiquei com vontade de fazer esse filme. Ainda por cima, Cabo Verde é um. E tem nome essa ideia? Tu pensas em nomes quando tens ideia? Não, eu sou péssima. Os nomes vêm sempre no fim. Também eu. E há força às vezes. A força para as candidaturas, não sei que tens de pôr o nome. Agora se põe o nome. Pedir a alguém que ajude. Normalmente eu começo com uma imagem. Normalmente é uma imagem afastada do que vai ser um cenário, ou uma ideia de cenário, e o nome. É engraçado isso, os métodos Por são mesmo acaso, diferentes. há uma ou duas criações que nunca fiz, o nome veio logo, mas foi assim a exceção. Em geral, eu estou sempre à procura do nome. A Raquel S. Eu peço-lhe ajuda muitas vezes, assim, pá, que nome é que eu vou pôr? E ela diz-me, pá, para mim o que eu faço é uma palavra. Pronto, assim já é essa limitação. estás a fazer Escolhes que é uma filtro. palavra e todos os meus títulos têm só uma palavra. Pronto, vais por aí. Eu tenho tendência a ir buscar nomes estrangeiros, Eu tenho muitos também em inglês. mas não faço de propósito. Normalmente é porque estou em pesquisa Certo. de conceitos e não sei o quê. E há, por exemplo, o meu próximo espetáculo chama-se Laissez-faire, que é um termo económico, também são palavras francesas, mas é um termo económico do deixa andar, que é uma coisa muito neoliberal de deixar as coisas deixa andar, eles decidem, as empresas decidem quais é que são as regras. E foi porque estava a fazer pesquisa de conceitos económicos e financeiros e vi aquilo e pensei, faz todo sentido. E essa pesquisa durou quanto tempo? É uma coisa ongoing, também por causa de candidaturas. Penso, ok, tenho uma candidatura daqui a não sei quanto tempo, vou ter que apresentar o projeto de alguma forma, deixa-me pensar e escrever e pesquisar o suficiente para saber escrever sobre a ideia, não é? Porque às vezes nós pedimos dinheiro para projetos para daí a 3 anos. Pois, tem de se inventar muito. Tem de se inventar nas alguma coisa. candidaturas, não é? Portanto, ao menos que seja qualquer coisa, que sejam coisas que eu quero falar. E pronto, e foi assim. E olha, na Islândia, parênteses, eles têm uma expressão lá muito conhecida que, peço perdão se estiver a pronunciar mal, mas que é Thetaredast, que é exatamente isso, deixa andar, vai-se resolver de alguma maneira. Sim, e é exatamente a personalidade do povo islandês, que vai-se resolver, vai acontecer, deixa ir. A minha amiga a Sofia, ela diz que eu tenho sempre uns nomes esquisitos, que é aqueles nomes que depois ninguém se lembra. Queres Como é que se dizer chamava aquela alguns? peça? Boshizami, Cena Spectabilis ou Carnaval, Mas são- Magifera. Mas então, para uma pessoa que está na luta com os nomes, tens assim uns nomes bem potentes. Sim, mas vem só no fim, eu nunca Certo. vem no início Sim, os nomes. não faz parte Flávia, do o espetáculo momento. vai estrear, como é que se chama? É amanhã.
Muito bom. Já pediste ajuda à inteligência artificial com os nomes Não, alguma vez? eu sou És contra? Sou contra. Boa. Sou contra. Claro Sou que contra, aliás, agora, a minha experiência com o chat GPT foi... Eu estava a acabar o mestrado, 4 anos depois, pronto, isto era a parte prática, o projeto de Quilha, esses 6 vídeos, feitos um por mês, e depois tinha de fazer o relatório, que não acabei logo. Eu dou sempre esse conselho às pessoas que estão a fazer os mestrados, para fazerem logo de seguida, para não deixarem, porque pronto, conheci essa gente que não, É depois difícil nunca acaba. voltar, não é? Pois. Mas também é difícil ter o tempo e os Claro. meios para isso. Claro. A mãe sozinha, mãe solo, cuidar da miúda que ainda era muito pequenina, estar... Na altura do Covid, ou logo a seguir ao Covid? foi durante o Covid, não é? Ter de estar a trabalhar para pagar as coisas, então não tinha tempo, agora vou ficar aqui a ler Um dia e a inteiro. refletir. Pois. Não havia esse tempo mesmo. Mas pronto, mas agora consegui no início deste ano ter esse tempo. Ai, já me perdi. Estávamos no filme, querias fazer o filme, depois passaste para os 6 E vídeos. o senhor da rádio? Não era outra coisa, mas... Nós a ajudarmos zero. Nós, a Exato. zero. É assim. Nós Opa. somos péssimos. Nós somos péssimos. Este podcast vai ser cancelado. não sei, já não sei o que é. Mas há de voltar, porque volta tudo. E também podemos passar para outra ideia ou Tá para bem, outro lugar. tá bem. Mas eu já estou muito apaixonada pelo senhor da rádio. Também eu. Eu acho que eu perguntei se o projeto tinha nome Pois. do filme. Acho que foi isso, quando terminámos e viemos com os nomes. Porque tu foste a esse senhor para encontrar o disco. O disco. Sim, que encontrei com ele. E encontraste com ele. Ele tinha. Ai, que maravilha. Uau. Tinha. Uau. Isto não vou dizer. Mas podes nos contar em privado. Em privado. Queremos Está bem, muito saber. está bem. Isto também não, isto não é. Epá, estão aqui uma data deles que eu não vou dizer. Mas se calhar vamos para essa coisa do som, que é, não sei se era isto que eu ia dizer, mas quando eu estava a fazer esse trabalho, quando eu estava no mestrado, eu tinha sempre a panca, e aqui acho que até tem a ver aqui com o podcast, tinha sempre a panca de gravar os trabalhos também em áudio. Portanto, eu apresentava escrito, mas tinha a panca de ter também um ficheiro de som em que tinha o trabalho. Da própria apresentação ou do processo? Não era texto? estes filmes, eram os trabalhos que eu tinha de fazer durante o mestrado. Sim, ok, os trabalhos Tinha de do escrever mestrado. textos Certo. e gravava-os sempre Fazes com a minha uns voz. audiobooks dos Sim, trabalhos. que agora tem esses nomes. Podcast, audiobooks, não sei o quê, mas pronto, na altura eu não sabia nada desses nomes, isto também já foi assim. Era um há uns registro anos. áudio? Era um registro áudio do trabalho escrito. E que uma vez até me safou, porque a Georgia, que é a minha filha muito pequenina, tocou numa tecla, apagou-me um trabalho que eu tinha acabado de Meu fazer, Deus do só que eu já céu. tinha gravado, então pronto, foi mais Uau. fácil por aqueles programas que Sim. põem... Transforma o áudio em... Ai meu Deus, que pânico. Mas Entretanto, isso é já me uma... lembrei do que aqui ia dizer há bocado. Então vai. Mas não podemos perder esta ideia, ajudem-me, please. Alguém que tire notas. Produção. Alfredo. Mas queria só dizer muito rápido que podes usar isso como desculpa no futuro. Pá, a minha filha carregou no botão Exato. e... Já não é assim. Estavas a falar dos trabalhos? Portanto, agora a seguir vamos falar da próxima ideia que tem a ver com o mestrado e com o som. Certo. Sim. Mas voltando atrás, foi aquilo que eu não acabei há bocado, que eu estava a acabar também este mestrado, ou seja, também está ligada uma coisa com a outra. E havia porque no último vídeo eu decidi pôr, como era o último, agora vou pôr bem autores e autoras, então eram muitos, e deu-me uma trabalheira depois para estar a fazer a recolha lá agora para o trabalho escrito. E então havia um poeta que ainda está vivo, que é o Herménio Vieira, um grande poeta, que nós usávamos um verso. E eu sabia o verso, sabia o autor, mas o livro tinha lá ficado em Cabo Verde, numa das milhares de leituras que eu tinha feito lá nas bibliotecas ou na cave, não é na cave, mas numa parte de lá de baixo onde havia uns livros, não sei o quê. Então ainda pedi à minha mãe, vê lá se está aí um livro do Herménio Vieira. Não estava. E andei a procurar na net primeiro, depois perguntei a uma amiga minha, ela disse, mas porquê que tu não vês no chat GPT? Eu porque nunca tinha usado aquilo. ChatGPT. Exatamente. Exato, vinhamos do chat GPT. E
e resolvo pôr, mas não digo quem é o autor. Disse, então, este verso é que tem. E ele começa-me, José Saramago, Pois. não sei o quê. E Tudo ao lado. E eu não, está certo, está incorreto. Não sei o quê. Até que acabou comigo a dizer, ignorante! Portanto, eu tenho zero confiança Pois. no, Mas eu acho que no tu chat és GPT. mais inteligente. Artificial. Não, tu és natural. Inteligência é natural, porque aqui a vossa amiga Mariana Ferreira já cometeu o erro de acreditar em coisas que não devia ter acreditado, inclusive sobre medicamentos psiquiátricos. Mas está sério? tudo bem, Deus, porque eu agora já Mariana. estou Pois, bem. desconfiar, Já estou bem. desconfiar. Mas tu Não, e chamaste. acho perigosíssimo, não é? Porque nós damos dando informação, pronto, eu pareço uma velha. Mas sou uma velha, claro. Mas é assim, Flávio. Mais uma vez. O perigo aqui Mas- é que se a inteligência artificial se tornar mesmo Sim, agora já há imensos, inteligente, já há imensos vão-se virar contra ti porque tu chamaste filmes e ignorante. músicas, pronto, e na verdade aquilo está a roubar trabalho Sim. de artistas que Completamente. criaram, não é? Então, É uma não está a ferramenta pagar- mais para processamento de texto e para trabalhar texto mais do que para ir buscar referências. E até acho que o criador do Sim, mas ChatGPT mesmo no processamento, para certa altura, disse, não acreditem. também fiz uma experiência de pedir para escrever sobre não sei o quê. E ou não, eu já sei, eu li um texto de alguém não vou dizer assim concreta a situação, mas alguém que era pedido um texto e percebi que a pessoa estava a usar o ChatGPT para escrever. E eu li aquilo e eu disse, bem, isto escreve. Sim, senhor. Estou cheia daquelas palavras porque eu odeio esse palavreado de candidatura. Vomito. Pois, mesmo. e eles são Dá-me muito vómitos. eles são capazes de. Eles, E pronto. Eles. E eu tudo ponho sempre como ele. E ele, o ChatGPT, Sim. tinha escrito assim. E eu, bem, se calhar um dia ainda vou lá. Só que depois eu leio aquilo a segunda vez e aquilo não fazia sentido nenhum. Ou seja, era cheio de palavras. São coisas vazias. Não fazia sentido. São coisas Era vazias. cheio de blá blá blá. Mas pronto, isso é a minha experiência com o ChatGPT. Sim, mas por acaso tenho um amigo que trabalha com isso, whatever, e falou-me de uma experiência que foi feita há um tempo atrás com o ChatGPT e era um grupo de pessoas a ler textos ou escritos integralmente por uma pessoa, escrito integralmente pelo ChatGPT, e os outros dois era começado pelo ChatGPT e depois trabalhado pela pessoa ou vice-versa. E todos os leitores, o texto que preferiram foram as das pessoas. Claro. E pronto, é claro, mas é bom a gente sim. lembrar-se disso, que é muito fácil. Sim, mas Às vezes até em candidaturas, não é? Porque caracteres, não sei, essa coisa de às vezes ajudar só com os caracteres pode ajudar, mas há sempre alguma coisa humana que fica para trás. E as ideias às vezes ficam Não sei se- demasiado não sei se soltas. isso- será sempre assim? Eu acho que as coisas das candidaturas podem ser altamente traumáticas e difíceis de fazer. Ao mesmo tempo, acho que é um exercício muito interessante de se fazer, que é obriga-te a pensar sobre o que estás a dizer. Exato. E eu acho que eu prefiro fazer esse esforço e ficar exausto do que aquilo que não seja meu. Acho mesmo, pois eu acho mesmo que não é porque Sim, mas já eu deve escrevi- haver imensa gente às candidaturas Claro, assim. completamente. Como eu tenho amigos que são professores universitários que dizem que há imensos trabalhos. Claro. Certo. Tanto que agora essa parte eles dizem, agora já nem avalio essa parte da escrita, porque quase toda a gente utiliza e depois até há um programa que Faz um fact-check de... Identifica. e que diz 60% deste trabalho foi feito com. Estás a dizer que não, Diogo? O Diogo que é Alfredo, desculpem. Não, o Diogo é o Diogo. O Alfredo é outra pessoa que está ali escondida atrás. O programa de fact-checking. Amiga, tu pões num poema e aquilo vai depois de uma letra de uma música e aquilo vai dizer 60% feito por inteligência artificial. Porque nós também somos, não é? Nós somos. Só estamos contextualizar, sempre, quem estava a falar era o Diogo, que faz o som do podcast. Estava Nos a lá longe, não está perto do microfone. não dá, mas acho que temos apanha, aqui 3 apanha. microfones. mais alta e mais trabalhada de Mas, todas. mas essa minha amiga, ela dizia que. Mas daquele. Diz lá os 60% deste trabalho, não sei o quê, mas que logo a seguir diz: se quiser que não seja identificável, Ok. utilize a versão paga. Mais uma uau. vez, quanto mais guito tiveres, o capitalismo vai Claro, funcionar sempre claro. muito bem. Ora, voltamos a este mestrado Sim. e à ideia do E a som. parte do áudio, que eu tenho uma grande panca com o som. Eu gosto de som, não percebo nada tecnicamente, mas sou sempre fascinada. A parte do som é sempre muito importante para mim, quer nos filmes, quer nas Identifico-me. peças que faço.
E então, há 4 anos atrás, eu achava que quando entregasse o mestrado, o relatório escrito, ia também entregar um ficheiro áudio, até porque fazia sentido com o percurso que eu tinha dado a fazer, que fazia sempre essa parte também do texto estar a ser dito. Só claro que era um desafio muito maior, porque era muito mais, Mais texto, páginas, sim. mais texto. Mas depois também me começou a irritar um bocado esta febre dos podcasts e do... Desculpa. Começou-me a irritar um bocado, porque eu já fiz até, inclusive, a ideia não era minha, era do Sérgio Marques, que é um produtor criativo incrível, que fazia umas peças curtas às escuras, uma coisa que era o Festival Tel, primeiro no Porto, depois no Algarve. Pronto, ele convidou-me e fiz lá uma peça com... Não, primeiro uma peça sozinha, depois conheci o Chulagi, com quem eu trabalho bastante, também nesse festival. Depois fizemos uma outra coisa para a noite do manifesto no Maria Matos. Mas eram espetáculos, apresentações ou leitura. As pessoas estavam às escuras, mas portanto totalmente só... às escuras, em que tu tens de tapar o Cheiros de bocadinho, emergência, e bocadinho as de luz que brechas. entra, as brechas que passado um minuto o olhar já está habituado, portanto já Super. vê tudo. Pronto, e depois, portanto, nós fizemos também, pedindo ao Sérgio, claro, eu e o Chulagi também fizemos isso na Noite do Manifesto. Depois também fiz em Cabo Verde, quando estava lá a dar aulas, uma das apresentações era isso, era tudo às escuras, peças curtas que foram criadas lá com as alunas e com os alunos. Mas, portanto, essa parte do som é sempre importante, mas agora é isso, agora de repente é tudo... Mas depois também não se percebe bem, porque é como nós aqui. Sim. Nós estamos a fazer o som, mas depois temos umas câmaras. Sim. E então, pronto, eu fiquei com um bocado de preguiça de fazer essa parte. Também há diferentes tipos de trabalho com o áudio, não é? Porque podcast é uma coisa, mas acho que, por exemplo, isso que me estás a falar, eu nunca ouvi falar disso. Do quê? De, por exemplo, teres textos escritos em contextos académicos em que podem ser ouvidos. Porque eu aprecio essa ideia, porquê? Porque eu tenho alguma dificuldade em ler coisas muito longas e então para mim o áudio é muito importante, porque eu de facto imaginas e escutar isso na tua voz, Pois, aquela ideia, isso. de repente tiveste a questão toda de escrever algo para ser lido, mas depois aquilo ser lido pela pessoa, não é? Na sua voz interior. Qualquer mas depois poder haver uma interpretação é uma outra camada. Além de que a ideia de tu dares um relatório final de mestrado com um CD ou com mesmo um vinil lá dentro. Vou lá gravar com o senhor lá em Cabo Verde, estás a ver, já dá para juntar ideias. Imagina, parece-me incrível. Acho que é assim, Então não sei. desististe, não entregaste Não entreguei a parte o parte áudio. Mas tens os Fizeste? fecheiros. Não, eu nunca os chegaste- fiz. Acabei de escrever e nunca... Esse último Sim, não fizeste. grande não fizeste. Porque eu tinha escrito era os trabalhos durante o mestrado, não Sim. era Nunca pensaste o partilhar relatório. esses áudios dos trabalhos? Com quem? Com as pessoas que queiram ouvir. Para gostava ter de teatro ouvir. comunidade, eu acho que é muito, muito importante. Há muito gestor cultural que devia ouvir uma data de informações. Portanto, se calhar podia ser Boa, interessante. mais uma ideia. Mais uma ideia, mais uma Sim, criação. às vezes- Eu sei que vocês os dois são muito idiotas. Somos Têm muito muitas idiotas ideias. mesmo. Somos muito idiotas. Beijinhos maravilhoso para isso. todos os idiotas. Beijinhos para todos os idiotas. Ela é que está o todo. Dá um Vamos beijo. ouvir, é para mim. A câmara boa é para eles. O quê? Não sei nada do que estás a falar. Mas queres continuar a lista? Queres desenvolver esta? Queres escolher O desafio que eu vos ia dizer era, eu digo a lista e vocês no tempo que resta vocês dizem, então vamos embora Ok, para tá aquela. bem, Então bora. vá. Isto não pode. Se fizermos separadores, Sim. vamos usar Só a voz da no Flávia podcast dizer, "Isto não inteiro. pode." Todos os momentos que houver Este não edição posso de dizer. áudio vai aparecer a Flávia a dizer isto não dá, isto não pode. Desde nunca tinha pegado numa câmara na vida, mas gostei. Eu gostei é isso, de contar histórias, o que é que seja que isso quer dizer. Até que os vídeos eram bastante abstratos. Com a imagem e com som e assim. Mas então também, uma coisa que seria muito difícil de fazer, por causa da burocracia toda, que era fazer um filme sobre o trabalho que estou a fazer no Linhó, não é? Na prisão do Linhó.
Queres só contextualizar quem nos está a ouvir que trabalho é que estás a fazer? É um trabalho de teatro e comunidade em que, pronto, é isso, com o Teatro Municipal de Cascais e com a Câmara Municipal de Cascais, estou lá, que são os parceiros, estou lá a dar aulas com a Fernanda Alvarez, que está lá comigo nas sessões, aulas de teatro, onde já fizemos uma versão do À Espera de Godot, em que, pronto, lemos a peça e depois era com as palavras deles. Olha, Que lindo. este som que já não via há tanto tempo, Verdade. do emulador. Eu antes ainda ouvia nos Anjos em Lisboa, mas Leva-me muito à minha infância na minha terra. na tua terra. Que eu ouvia todas as semanas, ele passava. Qual no é a fim tua de semana. terra? Sardual, ao pé da Brantes. Ah, já fiz lá uma peça, pois é. Depois tu fizeste a Ifigénia lá, sim. eu vi lá. Que lindo. Isto é trabalho sonoro Sim. que nós não Não íamos conseguir. íamos fazer, não íamos Compor. conseguir fazer. Sim. É um dos exercícios que fizemos lá no Linhão, que eu faço sempre que dou aulas, que também tem, é isso, também dou várias aulas, que era pessoas que querem ser atores, que era comunidades diferentes, que era jovens. Comecei até com isso mais quando morava em Cabo Verde para sobreviver, para ganhar dinheiro, porque faz muito teatro, mas ninguém vive disso. E um dos exercícios que vem do Viewpoint, foi uma coisa que eu aprendi lá no Brasil, é uma técnica que eu pratiquei no Brasil, é isso, é estarmos de olhos fechados a ouvir os sons e de repente se nós fizéssemos isso aqui, bora fazer. Bora. De repente um grande silêncio, mas depois vocês cortam. Sim. Ou então não, vamos Então deixar não, aqui. Vamos convidar as pessoas em casa a fazer o mesmo. Bora, boa ideia. Nós, vou cortar. Nós começamos a ouvir muito mais coisas, não é? Do que quando estamos com os olhos abertos. Há um livro que eu gosto muito que é o Audiovision, que tem um prefácio do... Ai, espera, eu sou péssima com nomes, tenho este problema, que é depois eu sei dizer as frases, depois não sei... Não, também Ai, sim. quem é que disse isto? Um senhor que não te lembras do nome. Não, é? é que eu não sei se é o... Não, eu acho que sim, acho que é o Walter Murch que escreve este prefácio. É ele que escreve o livro. A gente põe por cima. Esta não pode ser, em vez de um pi. Exato. Mas ele tem assim um ensaio sobre como a audição é o primeiro sentido que nós desenvolvemos. Diz em português audição, não é? Sim. O primeiro sentido que nós desenvolvemos quando estamos na barriga das mães. E como de repente quando os bebés nascem é como a visão rouba tudo o resto e de repente parece que os outros ficam mais secundários, com personagens mais secundários, mas são importantíssimas, porque se nós fizermos, eu já fiz uma vez esse exercício, que era trabalhar a partir de um filme que tinha perdido o som. Também o Sérgio Marça é que me desafiou para isso, sim, muito giro. Então era construir em cima daquilo. Então uma das experiências, que eu fiz isso 2 vezes com pessoas diferentes de som, uma das experiências era pôr músicas diferentes na mesma cena. Certo. Claro que muda a cena toda. É como aquela coisa do poder do som nos filmes de terror. Pois. Se tens uma música pop isso, por trás, aquilo de repente Tens um fica... saxofone assim meio. Sim. Parece um filme erótico de repente. É incrível o poder do som. Mas pronto, é isso, é secundário, como agora nós, de repente, vem o som desses motores todos, destas coisas que estão aqui, que nós não estamos a ouvir, não é? E também um dos motivos pelos quais. Uma razão para este podcast também é mesmo esta fascinação que também temos com esta coisa da imaginação, porque quando estamos a ouvir nós completamos aquilo que está a acontecer. Aquele som, não é? Como é que será a bicicleta do senhor, como é que ele estará vestido. E a imagem já nos entrega tudo. E então, a escuridão à partida pode dar essa coisa do estamos em lado nenhum, em tempo nenhum, e isto pode ser qualquer coisa. põe a pessoa que está a escutar no lugar de criador também. Claro.
Não sei, isso é uma das coisas que me atrai muito Sim, isso é muito no bom. áudio, no som. No som, no áudio. E queres nos falar de outro projeto? Ficamos neste. Um projeto Mas é pessoal, tirar a carta de condução. Certo. Ora, Não, é porque eu tinha a desculpa. Não, a minha filha, quando é que tu conduzes, mãe? Não sei o quê. E eu pensei, nunca na vida, agora... Porque eu tentei tirar a carta grávida e não acabei. Mas paguei a carta toda, não sei o quê. E gostaste da experiência de Só conduzir? tive uma aula de condução Ok. com um homem que era uma besta e eu assim, eu estou grávida, não vou ter, Sim. não vou aguentar isto, estou com as emoções todas à flor da pele, não vai correr bem. sim. Mas durante estes 4 anos eu dizia sempre à minha filha, à Georgia, eu dizia, não, primeiro eu tenho de acabar o mestrado e depois eu tiro a carta. E agora, pronto, agora já vou estar à lista. E se pedisse dinheiro à DG Artes para Adoro. tirares a carta e fazeres um filme sobre a experiência de tirar a carta de condução em Lisboa, Em Cabo Verde. Em Eu acho Cabo que Verde. também dá para tirar a carta de condução em Cabo Verde. Perfeito. muito melhor, não é? E aquilo que se vê é tu O aí- Garibaldi vai escrever uma candidatura em que não vai parecer isso que tu acabaste de dizer, portanto vamos cortar esta parte. Vamos cortar e esta vai parte. ser, portanto esta ideia vai ser. vai ser tu aí todos os dias no carro. Portanto, tipo, isto de carro tens de tirar a carta, isso é um custo de produção. A ires ter com o senhor da rádio e juntas um ao outro. Exato, Voltamos é ao isso, eu início. gosto de juntar. Isso. Nos juntamos as ideias, duas ideias já. Temos que arranjar uma E terceira. fazer uma parte só de áudio da Flávia a fazer as aulas, o que é que ela diz? Sim. Então, se podia juntar uma outra ideia que está aqui no caminho que eu não disse. Desculpa, eu agora Não. tu disseste para a minha cabeça. O que é que eu Para o outro acabaste de lado. dizer? Nada, era que podia ser registado o áudio tua. Eu, pelo menos quando eu estava a tirar a carta, estava sempre a conversar com conversas hilariantes. boa. Não sei bem o que é Boa. a esquerda e o que é a direita Boa. de repente. Sim. A primeira saída. Coisas óbvias da vida de uma pessoa de vida. Então, acho que aqui áudio, Boa. vídeo. Sim. Depois E também estava a condução. juntar uma das ideias que eu não li, que era quando estava nessa pesquisa pessoal, não é? Porque a coisa com Cabo Verde começou por ser pessoal, de ir lá à procura Eu sabia que tinha uma bisavó cabo-verdiana, mas não sabia que o bisavô também tinha nascido lá, que havia toda uma família gigante, Uau. de um lado, que tinham contado mal a Conseguiste história. reencontrar. Eu encontrei uma parte, portanto, eu fui à procura de uma parte que nunca encontrei, portanto, eu nunca encontrei uma fotografia da minha bisavó, mas uma vez já fiz uma peça com o Michel Blois, uma peça no Brasil, em que inventava uma cara para ela, com uma fotografia minha e um acetato da minha mãe, um acetato do meu avô. Eu acho que eu vi isso. Eu acho que eu vi essa imagem. Essa imagem, Acho que e está sim. lá pendurado no meu quarto em Cabo Verde, está lá essa imagem da Ana Rosa, que é quem deu o nome à minha filha, que toda a gente chama de Georgia, porque Georgia é tipo um nominho, alcunha quando se chama Rosa. Ok. Em crioulo. Mas nestas minhas pesquisas, porque ela chamava-se Ana Rosa Fortes, tinha só um apelido que é muito comum na Ilha da Boa Vista. Portanto, quando eu levei a minha mãe, foi isso. Eu comprei as viagens porque pensou-se que ela podia estar com um problema de saúde e eu disse, a primeira coisa que eu faço se estiver tudo bem é comprar... Olha, agora, não sei se ouve, mas a minha barriga também está a fazer um barulho. A primeira coisa que eu faço é comprar as viagens, depois percebi com os documentos do meu avô que estamos na ilha errada, porque ela era da Boa Vista e nós estamos em São Vicente, que foi onde ele nasceu, não sei o quê, Meu estamos na Deus. ilha errada. Descobrimos não sei quantos primos, que é de uma família figueira, que é uma família muito conhecida, pronto, e com muitos pintores e artistas. De repente, a minha família cá era muito pequenina e com uma família muito, muito grande. Uau. E família Fortes, já houve assim umas pessoas que podem ser primos, mas eu nasci 100 anos depois desta Ana Rosa, desta bisavó. Então, pronto, fiz essa procura com 30, então já foi tarde. Portanto, eu nunca encontrei nada que comprovasse que éramos família das pessoas. Porque eu cheguei a ir à Boa Vista de barco e entrevistar pessoas com mais de 100 anos, muitas horas em arquivos, muitas horas em cemitérios, igrejas, enfim. E nessas pesquisas, depois a certa altura, alguém me fala de uma Rosa Mendita, que era uma personagem do Mindelo, em 1900 e troca o passo, que era uma mulher que era assim, que chamava a atenção, porquê? Porque ela vestia-se de uma forma sempre com boné, adorava carros, por isso é que eu estou a juntar com esta coisa dos carros, Adoro. adorava carros e futebol, e eu fiquei sempre com vontade também de fazer um filme, não sei, a maior parte das minhas ideias aqui é filme, não é? Sobre essa personagem, mas dava para juntar. Dava para Super. juntar. A tua. Sim. Isto fazemos, vamos à teoria do fidget
Certo. do Spinetta. Tu As agora- três ideias. Exatamente. Exatamente. Eu acho que até haveria depois uma outra que seria descoberta, é isso, de uma coisa qualquer mais que não está na sinopse, não está Sim. dito, mas está lá Mas por está lá por baixo, baixo. a sustentar. Eu às vezes eu utilizo as notas do telemóvel para. às vezes Áudio ou escrito. escrito? E escrevo. Também tenho mania de gravar sons de tudo. um monte de gente tem Engraçado. gravações. O som para mim não tem, eu não capto som. É estranho. Tenho de experimentar. É, fixe. E escrevo às vezes só uma imagem. E depois, quando estou a fazer de facto um espetáculo, um projeto, vou ler essas ideias que eu tenho soltas e às vezes é uma amálgama de várias Mas imagens. tu escreves assim para este, porque se eu faço, sei lá, para determinados espetáculos, vou escrevendo essas imagens. Mas estás a dizer que tu escreves na vida. Imagina, não estás estou prestes a tens adormecer. tudo na mesma pasta. É que aí Tenho não tudo sou na mesma organizada. pasta. Quando. Como é que se chama essa pasta? Não tem nome, acho eu. Acho que não tem. É a pasta, Então, mas como é que tu procuras a pasta se não sabes o É nome? porque normalmente está cá sempre em cima. Ok. Porque eu escrevo mesmo muita coisa lá. Às vezes só uma frase que me vem, um conceito. Às vezes é só uma música ou um filme. Pois. E depois vou pesquiso nessa e depois tenho de facto uma paginazinha com projeto X e vou roubando. Às vezes até materiais. Eu gosto de pensar material. Tipo o quê? Eu achei que ia fazer o Last Call, foi um projeto que eu estreiei em 2024, que ia ter ia usar lã. E fiquei a pesquisar lã. Andei a pesquisar lã luminofluorescente. Acho que isso não sei E se. usaste? Não. Ainda não utilizei. Também é muito isso, não é? É criar, encontrar, registar e depois abandonar, Sim. muitas vezes. Claro. Abandonar. Porque às vezes são só pontos de partida para aquilo que tem de ser mesmo. Ou desculpas para que determinado pensamento ou viagem aconteça para ir Sim. encontrares outra coisa. Podemos focar-nos agora nesta ideia, destas três ideias que juntámos e vou-te fazer questões, vamos fazer questões. Serias tu a realizar? Tu queres entrar como atriz, como ponto de vista, point of view, ou seja, é o teu ponto de vista? Houve um filme que eu fiz, eu fiz um trabalho dedicado a Samira Pereira, portanto, um trabalho em 5 partes, a partir do luto e das fases do luto, e era um audio walk, uma performance instalação, em que estava lá o meu corpo, e isso foi difícil. Agora como é que o meu corpo está aqui? Só quero que seja só a voz. Porque eu também escrevia o diário e gravava pronto, desse processo de luto que estava a transformar-se numa coisa artística, mas mesmo que não fosse, eu ia escrevendo, me fazia bem escrever e ia gravando o som, que depois entrou em alguns capítulos destes 5 capítulos. Depois, o terceiro, dá o trabalho com as batucadeiras Fincapé, que todas tinham imensas histórias de luto, assim, fortíssimas, e que... Porque eu, desculpa, eu estou sempre a fazer curvas e contra curvas. Mas é sempre assim no trabalho artístico, eu acho. Mas nesse segundo, que era essa performance de instalação, que eu não queria pôr o meu corpo lá dentro, mas depois tinha de estar, não sei o quê, porque senão não fazia sentido. Mas eu pensei, eu veio enlouquecer, porque eu propus-me a fazer durante 2 anos isso. Isto não vai funcionar. Não vou aguentar, é muito duro, não quero, estou a enlouquecer, estou não sei o quê. Ia chamando pessoas para me ajudarem, pronto. Mas depois com as batucadeiras foi onde eu senti, não, isto faz sentido, porque estou a conhecer estas mulheres extraordinárias, que é isso, que são essas pessoas, muitas delas têm esses trabalhos que sustentam as cidades, não é? São os trabalhos invisíveis, que acordam, têm não sei quantos trabalhos para ir limpar as casas. Havia uma delas que já não limpava casas, que agora trabalhava no Jardim Zoológico, que dizia esta frase na peça, que era que ela preferia lidar com os animais do que lidar com as pessoas. Sim. Mas, portanto, esse foi o terceiro. E o quarto capítulo era um filme em que porque eu gosto de pegar na câmara, aquilo fica tudo escavacado, portanto, e eu utilizo também isso, gosto dessa coisa do focar e desfocar, portanto, aquilo faz parte da dramaturgia. Certo.
mas a certa altura, portanto, mas havia sempre alguém a filmar-me, Ok. Ok. mas a certa altura para o filme, que aquilo eram 5 sequências, a certa altura, pronto, eu fui convencida como esses áudios, por exemplo, como esse ponto de vista, era importante estar lá para aquilo sustentar o filme. Mas isto para dizer que provavelmente eu vou dizer não quero entrar, mas depois não deixa de ser muito teu, não é? é porque é o meu lugar de fala, não é? Que cada Claro. pessoa tem o seu, então por muito que eu trabalhe, é isso, com essas comunidades todas. Uma coisa é quando é um trabalho a partir mesmo Claro. das ideias e das motivações das pessoas. Outra coisa é quando já é misturado, tipo eu e as batucadeiras, mas com este projeto Certo. que era uma coisa minha, não é? E tu imaginas a primeira, agora assim, o que é que seria a primeira imagem desse filme? Deste filme que nós estamos aqui a inventar? Epá, agora fiz batota porque fui a uma imagem do Quilha. Não há problema. Mas vai. Fui a uma imagem de uma coisa que já filmei. Mas nós É a repetimos tua coisas referência. em Depois processo. repetimos. Também? Que era num rádio de um carro, ou seja, tu ouvias textos desse autor que estávamos a utilizar, que é o Chalé Figueira, que é um autor e pintor, que é o meu primo lá. Ouvíamos textos dele, que são assim, uns textos muitas vezes épicos ou poemas, na rádio do carro. E a rádio, a primeira coisa que dizia era uma frase de um texto dele que era espiar para a mar, que era olha para o mar. Portanto, estava o plano na rádio, a rádio dizia espiar para a mar, porque tu ainda não percebias o que era aquilo, não é? E apontava para a janela, e então aí era o plano de sequência. Foi o plano de sequência mais difícil que nós fizemos, que era numa estrada onde entravam e saíam pessoas do carro para trás, que não eram vistas, e filmar quadros no meio das dunas. Pessoal todo a saltar de um lado para o Sim, outro numa e a estrada câmara- que ainda demora assim uns 10 minutos a fazer uma estrada linda, que é ao lado pronto, de uma das partes da ilha, que vai desde a Praia Grande até à Baía das Gatas, esta estrada. Pronto, mas agora fiz essa batata e fui para esse plano. Mas é porque, de alguma maneira, esse plano te ficou, te tocou. Pode ser uma... E responde a alguma coisa nestas ideias todas. Pois, com o carro. E já vamos ficar sem tempo e se calhar podemos perguntar. Na verdade já foste respondendo à medida que íamos conversando, mas porquê que sentes que algumas destas ideias não foram para a frente? Ou seja, algumas delas foi porque o momento não era aquele, foi porque determinadas coisas aconteceram. Queres falar um bocadinho mais sobre Sim, não isso? arranjar os meios sobre isso. Depois, Algumas delas foram mesmo tipo de candidaturas. repente, quero fazer uma peça sobre não sei quem, depois de repente conhece a pessoa, afinal já não quer fazer. Isso é ótimo. Então, pois, Não, afinal não. não conhecer os ídolos às vezes, não é? É o que dizem, não conheçam os vossos ídolos. Mas esta coisa do juntar, eu fiquei muito fascinado com essa ideia do O Spinner é boa, eu acho que é uma muito ideia boa. bem fixe. Às vezes Kelly Freitas, não, Kelly Freitas. É uma ideia da Kelly Freitas. Beijinhos, Kelly Freitas. Beijinhos. A ideia de juntar as ideias certas. Sim. Porque às vezes há aquele clique, para mim, às vezes eu tenho isso. Ok, isto é mesmo aquilo que eu quero dizer agora, ou que eu quero falar agora, que eu quero trabalhar agora. E às vezes isso demora tempo, Pois. Sim. até ser uma ideia, é isto. Sim, e elas às vezes parece que deixam de fazer sentido por alguma coisa ou que se calhar o motivo para elas não acontecerem não é assim tão forte, mas depois podem ser recuperadas às vezes é só isso, não aconteceu. E não quer dizer que Sim, dá depois para mais recuperar tarde... é isso, lá no meio daquele outro triângulo, daquele outro spinner. Yeah. Olha, afinal aquilo Posso estava fazer aqui, esta posso referência que fazer, estava perdida. Fazer diferentes uma imagem, conjugações, claro que sim. Sim. Mas queres pensar um bocadinho mais sobre isso? Sobre esta ideia de... Mas eu sou uma pessoa de fazer, hein? Eu sou uma pessoa Eu de sinto- fazer, eu gosto de fazer. Eu Portanto, sinto no teu discurso que tu vais fazer algumas dessas ideias. Exato.
Tipo, nós estamos a gravar e a filmar isto em julho. Vamos chegar a setembro. E eu o vou podcast arranjar sai, dinheiro, E já vou há arranjar 472 filmes da Flávia. Mas já agora ficam a saber que há estes projetos todos, Sim. portanto, Parceiros, programadores, programadores, apoiantes, Produtoras de cinema. ouviram, querem saber mais? Mandem e-mail para... A minha amiga Sofia, a Sofia disse assim: não fales sobre isso, que isso não há muito, mas eu estou com uma tendência a falar. Ou seja, juntando essas ideias todas, porque é isso, cada pessoa é eu gosto de conhecer pessoas, porque eu acho que cada pessoa é mesmo. É única. Claro que a partir de uma pessoa tu podes falar sobre muitas, não é? E ela acha que eu tenho um lugar, que a partir do meu lugar pode-se falar sobre uma coisa que ela diz que não vê muito ainda, mas com certeza irá existir, que são aquelas pessoas que. Pronto, que é esta história que eu vos contei, que é as pessoas que... Eu sou neta de um cabo-verdiano, de uma mãe que já não teve acesso, não sei o quê, mas e depois isto já deu a volta, ou seja, a gente já voltou lá, e claro, com estas variantes, porque eu lembro de estar a dar aulas na Arco, no curso de cinema, dou aulas lá, tenho dado aulas de direção de atores, e de repente eu conheci imensas miúdas, pá, que a história delas era parecida de maneira diferente, mas nós podíamos falar sobre a mesma história, nós podíamos contar a mesma história, que era isso, uma grande misturada. Fisicamente mesmo tu não percebias bem aquela pessoa onde é que se enquadra, não é? Nessas caixinhas onde nós queremos encaixar as pessoas. E depois elas também tinham isso, que era pertencerem a muitos lugares e não pertencerem a lugar nenhum. Certo. Uhum. Porque eu também senti isso. Muito. Claro. E então é isso, eu acho que esse lugar, por isso é que, do meu ponto de vista, eu acho que teria de estar nesse filme que um dia vou fazer e que até vou arranjar a maneira de vocês estarem na equipa. Sim, por favor. Colaboração. Fazer catering, que seja. Exato. Eu quero ver. Pronto, estava só a dar também esta chega de... mas a pergunta não era nada disso. Não, era mas... porque é que não se faz? Não, mas... bora arranjar maneira de fazer. Sim, é mas isso. entretanto... E vocês também, vocês têm boa ideia, bora arranjar maneira de fazer. Mas entretanto, tu queres deixar, por exemplo, o teu e-mail ou o teu... Caso alguém que ouça queira... flaviaguz@gmail.com Flávia Guzmão. Pronto, isso se queres, alguém quiser contactar para coisas boas, não é para Não vou só chatear. vê-la porque é uma brilhante atriz, uma brilhante criadora. Sim, verdade. E vamos fazer isto acontecer. Sim, obrigado por partilhares. Temos que terminar, o episódio tem de terminar. Antes de terminarmos, queríamos oferecer-te Isso. uma prenda que é de um valor artístico assim muito superior. Fofos, não estava à espera disto. Vais Não, adorar, é mesmo isto é- grande classe, grande Esta é a elegância. minha câmara, que é mais pequena. Eu sempre ressabiada. Muito valioso. Adoro. Muito bom. Para quem não está a ver, é uma moldura com uma montagem De que a umas Mariana fotografias fez. muito com bem fotografias- escolhidas, com corações, muitos Sim. corações. De um lado tem uma madeirinha que diz love com um coração, que é este aqui. Do outro lado tem uma fotografia de um coração a espreitar o pôr do sol, a fazer o enquadramento em coração do pôr do sol. Alguém cortou um coração numa cartolina e meteu em frente a um pôr do sol e ficou esta imagem E belíssima. diz, a Diz- outra madeira diz... Diz, contrata-nos. Mariana Ferreira, Leonardo Garibaldi, Criação Invisível Podcast. Não, mas Amei. é uma piadinha, tu sabes que nós somos muito engraçados. A gente gosta muito de dizer Eu piadinhas. sou a vossa fã. E nós tua, e também porque não queremos que tu passes mal Ai, em viagem olha até eu. em casa. Um pastelinho de feijão, aqui da, Pastelinho de feijão. aqui da Maravilha. terra. Aqui da terra, todos Aqui da verdes. terra. Espetacular. Então, ouçam este episódio outra vez, se quiserem, ouçam da próxima semana ou da semana passada, não sei qual vai ser este episódio, o número, mas ouçam-nos em todas as plataformas, o link vai estar na descrição e até para a semana. Até para a semana. Obrigado. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Obrigada. E obrigada a vocês. Obrigada. Cut.